É possível ser coach espiritual e curandeiro ao mesmo tempo? Sim, é possível. É possível em que vertente? No mesmo curandeirismo há escalas. Há aquilo que nós chamamos de govelas. Govelas são aqueles que estão no nível um tanto avançado, por anos de experiência na mesma área. Então são pessoas que mentoram espiritualmente num sentido um tanto avançado. Então é nesse sentido que existem coaches espirituais também na medicina tradicional, porque somos espirituais. Acontece? Para podermos chamar aquilo que disse curandeirismo, vamos perceber que estamos a falar de pessoas que têm comunicação com a natureza e com tudo aquilo que é a criação feita por Deus. E também desenhar que para poder se ser curandeiro não é acordar hoje e amanhã de repente está lá, já é curandeiro. Tem que nascer com um chamado de você assim ser. E é claro que nós como curandeiros acreditamos na ancestralidade e trabalhamos em conexão com esses dons que nós temos e a ancestralidade que nos rege. Mas tudo aquilo que é dom que nós temos como seres humanos nasce no nascimento que nós temos para podermos ser o que nós somos hoje. E quem é responsável por esses dons é quem nos dá a vida, que é Deus. Então pode-se afirmar que a fonte do curandeiro é uma fonte divina. Claro. Deus é a fonte dos curandeiros. Muito bem mesmo, isso é verdade. Nós somos filhos de Deus e para se ser curandeiro não é aquilo da pessoa acordar e virar curandeiro. É um dom que a pessoa tem que ter e o que acontece é que se formos a olhar para os tempos passados, o ser humano era muito inclinado à natureza e à própria ciência da vida espiritual, antes de existirem certas crenças que depois vieram surgindo aí pelos tempos à frente. Então, o curandeiro é uma pessoa que trabalha através de fontes que estão coligadas com a própria natureza ela em si. Por essa razão que muitos de nós, quando estamos a trabalhar, andamos descalços, porque temos que ter comunicação com o chão que a gente pisa e por aí em diante. Agora, dentro daquilo que nós somos como curandeiros, também há uma parte onde podemos ter a capacidade de analisar os problemas espirituais da pessoa sem precisar de jogar os búzios, os vulgos de tijolo. Existe um lado que nós temos que é a parte de Musashi, que faz a pessoa ter a capacidade de agir no mesmo estágio em que um profeta estaria agindo. Agora, o profeta também é uma pessoa que nasce com o dom de profecia. Nenhuma pessoa nasce hoje, amanhã torna-se profeta. Para ser profeta também é preciso ter um dom, que é esse dom que vai fazer você ter a capacidade de ver o sobrenatural. Então, esse profeta vai adquirindo suas formas. É de certo que a maneira de como se faz o preparo de um curandeiro e o preparo de um profeta tem uma diferença, porque lá o assunto que se trata vai muito mais com outros aspectos que também diferem-se da parte do curandeiro. Mas o profeta também não é nascer com dom de profeta e amanhã começar a intitular-se profeta. Tem processos de treinamento espiritual que aquele profeta tem que passar para poder conseguir fundir o espírito e o corpo, saberem como se comportarem bem juntos, de forma que a pessoa tenha a capacidade de poder ver os problemas de uma pessoa e saber interpretar aqueles problemas, incluindo até sonhos por aí em diante. Porque toda a mensagem que uma pessoa que é espírita faz vem através de orientações espirituais. O profeta também recebe essas mesmas informações e aplica. Mateus Governo, pode-se afirmar que a fonte dos profetas e dos curandeiros é a mesma? Sim, todos nós viemos de dons espirituais. Só somos treinados de formas diferentes. Sim. Agora, há de ser estranho se alguém aparecer hoje, eu chego, sento aqui hoje, sou uma pessoa simples, não sei profetizar, não sei nada, amanhã apareço e digo, olha, maçã, hoje já profetizo. Aí já é outra coisa, porque a pessoa tem que ter um preparo, um treinamento também para os profetas, do mesmo jeito de como há um treinamento para os curandeiros. E tem muitas coisas que podem explicar a necessidade desses treinamentos. E como é que olha para o posicionamento do irmão Felipe de que existe uma fonte de um verdadeiro profeta, que é Deus, existe uma fonte de um falso profeta, que é Satanás, e também existe uma fonte dos curandeiros, que é o Satanás? Bem, primeiro eu vou dizer que em tudo aquilo que é a área de operação, sempre existe aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Há falsos profetas, isso é verdade, não precisa de ter uma crença diferente
do outro para ser um falso profeta. É essa pessoa ser oportunista e procurar entrar numa área que não lhe convém. Se eu amanhã vir o profeta sem que nunca tenha tido dom, praticamente eu torno-me num falso profeta. Se eu vou fazer um pacto para ter a visão de profeta, enquanto eu não tiver o dom de profecia, eu sou um falso profeta. Posso até profetizar milagres, mas é um dom adquirido, não é um dom nato. Agora, a mesma coisa acontece conosco, os da medicina tradicional. E indo já na vertente em que ele estava a dizer que a fonte do curandeirismo é a fonte daquilo do diabo, porque é a parte que coliga com a ancestralidade, eu até posso não me espantar em ele falar isso, por uma simples questão. Nós viemos aqui ao mundo e trabalhamos muitos anos da nossa vida através de crenças que eram coligadas a nós mesmos como seres humanos. Mais tarde, depois vieram as brochuras essas da Bíblia, vieram depois as pessoas que foram dadas o poder de poderem escrever a Bíblia e pronto, o homem passou a analisar o homem com base nas suas crenças. Então, se ele crê na verdade que a fonte minha, eu como curandeiro, é diabólica, eu aceito que ele ponha nessa posição, porque é a crença dele, é aquilo que ele se apoia em. E eu venho a me espantar ainda aí, porque a espiritualidade no seu íntimo, a única pessoa que pode julgar, pôr a balança do julgamento, é Deus. Nenhum homem tem a capacidade de julgar outro homem por aquilo que ele é. Um pastor, um apóstolo, um crente não pode julgar. É que se, desde a altura, Massango, que tu, sendo o homem de Deus como tal, vai me julgar a mim por aquilo que eu sou, você está se posicionar no lugar de Deus. E isso você não tem o direito. Eu tenho olha, eu sou um cidadão que eu respondo por mim, fisicamente e espiritualmente, a esse Deus que eu conheço. Então, é esse Deus que eu tenho que julgar, que tem que me julgar, conhecer o que é certo, o que é errado, na minha espiritualidade. Os curandeiros respondem a Deus. Claro, eu sou filho de Deus, os dons que eu tenho são de Deus. Sim. Obrigado, ilustre. E eu invoco Deus na minha palhota, porque Deus é quem me criou. Deus é que me deu o que eu sou hoje em dia. Na palhota? Sim, eu invoco muito bem até. Sim. Invoca Deus. Invoco Deus, sim. Não faço nada. Mesmo agora, antes de eu vir para aqui, eu fiz oração para alguém que eu estava atendendo na palhota. Sim. Sim, invoco Deus. Sim, fez uma oração? Faço, sim, oração. Por que não? Chega um momento... Eu reconheço que os dons que eu tenho são de Deus. Por essa razão, tenho que pôr Deus em tudo aquilo que eu faço. Então, simples, claro. Chega um momento que um curandeiro não precisa... usar aqueles medicamentos, não precisa invocar os espíritos. Os medicamentos que foram feitos por Deus são esses que o homem tem que usar. A medicina que se usa no hospital parte da natureza. E nós somos os usuários a 100% natural da mesma natureza. Então, de tudo aquilo que eu for a fazer para atender alguém, sempre é de botar Deus, porque eu reconheço que tenho um ser superior, que é aquele que me criou e que me deu os dons que eu tenho, e que eu tenho que ser muito responsável nos mesmos para fazer valer a minha existência como médico tradicional dentro da sociedade. Mas nada, eu não quero perceber se um profeta é correto ou é errado. Essa balança não está comigo, está com Deus. Quem quiser julgar-me a mim, esteja à vontade. Imagina um curandeiro que assinou um contrato com Satanás, tem um escritório para atender os doentes, os necessitados, para invocar os mortos, invocar o Satanás, invocar os demônios, um feiticeiro como um curandeiro. Imagina ele levantar oração para Deus intervir. Amados, usa a tua inteligência da escola secular para analisar esses assuntos bíblicos e assuntos da quais nós estamos a dialogar no programa. Aqui o homem não sai, não há graça para tal. Então, amados, se eu que somente minto, somente bebo, Deus não me ouve. Quanto mais quem diz que eu adoro um Deus, adoro outros deuses, adoro idolatria. Eu falo com os defuntos, eu sou servidor de Satanás. Você, Deus, posso te querer para matracar as pessoas. Imagina, então, leia Jó 13, vai te abrir a visão. Deus não ouve a oração de um curandeiro. Obrigado, ilustre irmão Felipe. Passo agora para o Mateus Governo. Ilustre comentário em torno dos pontos levantados, respondendo à seguinte questão. O curandeiro é também um filho de Deus? Certo. Eu primeiro vou dar a razão ao meu irmão Felipe naquilo que ele diz. Ele tem razão. Ele está a ler um instrumento escrito pelo homem. Aquele instrumento ali dividiu mundos, várias nações, aquele instrumento ali. Ele tem uma proveniência, mas o que está ali é o que dividiu o mundo até hoje. O que fez com que nós, como seres humanos,
perdêssemos a identidade espiritual que devia funcionar de modo que não tivéssemos um Deus divisionista. Deus não divide os dele. E você, sentado aí, irmão Felipe, não tem nenhuma capacidade de julgar a minha espiritualidade. Isso você não tem direito. Leia bem esses versículos do princípio até onde eles vão. Não leia uma parte, deixar outras. Está a perceber? Por que eu digo isso? Nesse mesmo instrumento que foi feito pelo homem para dividir o mundo, tem parte aí que ainda complementa o que você estava a ler. Agora, eu não tenho problema em ter o irmão Felipe a dizer que eu fiz contrato com o diabo, nunca vi diabo, não conheço, não sei como, talvez você possa me explicar como é que se faz o contrato com o diabo. E também, em algum momento, nunca me senti excluído pelo poder do meu pai, aquele que me nasceu amigo, que é o Deus, que nasceu a ti também, o Deus que criou tudo aquilo que nós somos aqui nesta terra. Talvez nós tenhamos deuses diferentes, porque o teu é divisionista, te dá direitos que o meu não me dá, é os mesmos direitos. Mas uma coisa é clara, eu sou filho de Deus e toda prática que eu tenho feito na minha vida é um resultado daquilo que o dom de Deus me deu. O que acontece é que eu não aceito essa colonização que hoje em dia domina as pessoas de não saberem respeitar os seus valores tradicionais, os seus valores culturais, que era aquilo que regia o mundo muito antes de surgir aquele instrumento que você pega, anda lá, bate firmemente, que é isto, mais aquilo. Enquanto é uma obra que foi feita por uma pessoa que já foi até reescrita, dizem assim, reescrita, que são as traduções que foram feitas várias vezes, de forma a nos fazer, nós temos que crer que, na verdade, nós somos errados em nós sermos aquilo que nós somos, mas que o correto é acreditarmos na existência de um paraíso que ninguém já alguma vez lá esteve, ninguém alguma vez lá viu, e acreditarmos no inferno, que ninguém alguma vez já esteve no inferno e voltou para nos contar como é que se vive no inferno. Ninguém já esteve lá para dizer, ok, se eu errei, então já estive onde. Eu tenho ouvido, por acaso, homens que conversam com Deus, homens que já estiveram no paraíso, homens que já estiveram até no próprio inferno em algum momento, depois saíram, voltaram à terra. São versões que vocês criam para poderem manipular a verdade daquilo que deve fazer as pessoas viverem. Eu não me assusto em eu te ouvir falar o que você está a falar, nem me assusto em ver você a me repreender. Sabe por quê? Eu conheço a minha identidade espiritual e tenho orgulho de seguir a minha identidade espiritual. Eu sou filho de Deus, sim, e não estou errado em orar ao meu Deus, e meu Deus responde às minhas orações, porque aquilo que eu peço, eu vejo acontecer. Esse contrato com o diabo, essa casa do diabo que você refere, talvez você tenha que me explicar um pouco mais disso. Eu não sei disso. Ainda com Mateus, governo, não acredita que os curandeiros sejam servos do diabo e que os curandeiros têm um contrato com o diabo? Não há possibilidade de eu acreditar nisso. Se eu tiver que acreditar nisso, então eu teria que ficar feliz em saber que pessoas sofrem. Mas, Sango, existe feiticeiro. Feiticeiro e curandeiro são coisas diferentes. Existe o obscurantista. Obscurantista e curandeiro são pessoas diferentes. Existe o curandeiro. O curandeiro pode ser vítima de um feiticeiro, o curandeiro pode ser vítima de um obscurantista. O curandeiro luta muito com questões que têm a ver com o feiticeiro e que têm muito a ver também com o obscurantista. Esses demônios que hoje em dia nós chamamos de maridos de noite, esses problemas que nos bloqueiam, são problemas criados pelo feiticeiro, são problemas criados pelo obscurantista. O curandeiro, a única coisa que faz é criar o desbloqueio desses problemas para que a pessoa possa viver. Sim. Haveria uma diferença entre um feiticeiro e um curandeiro? Sim, grande diferença. O feiticeiro não tem nada de ligação com aquilo que é o curandeiro. E o feiticeiro praticamente não tem nem nenhum instrumento que vai ao encontro daquilo que tem a ver com o curandeiro. Sabe, Massango, eu hoje sou curandeiro. Eu curo pessoas no sentido de trabalhar com a verdadeira face daquilo que é a luz do curandeirismo. Mas eu amanhã posso virar um obscurantista. Se eu quiser me tornar um obscurantista, tem obscurantistas que eu vou lá, faço um pacto, depois deixo de ser curandeiro e viro um obscurantista. Onde uma pessoa que quer um pacto quando vier ter comigo há de ter, uma pessoa que quer matar quando vier comigo há de fazer. Todos nós somos filhos de Deus desde a altura em que nós vamos ao encontro de princípios que salvem a nossa integridade e a integridade dos outros. Não é parando aqui e dizer eu sou filho de Deus, eu estou correto. Vai lá parar no espelho, olhar bem para si, nas suas ações, antes de procurar ver aquilo que os outros fazem. Porque estamos a julgar coisas que não entendemos aqui. Eu acredito que ele fala do curandeirismo desse jeito porque nem entende bem o que é isso de curandeirismo. Então, nós não podemos, como se diz, não podemos nos ofender
em questões que não entendamos bem o que lá existe. Sabe, há uma coisa muito importante que nós temos que ter como uma sociedade. Moçambique precisa de sair das correntes do português. Moçambique precisa de sair das correntes do orgulho de não saber ver as coisas na claridade, porque acabamos virando cegos. No final do dia temos que acabar mentindo para nós mesmos numa coisa que está clara. Eu respeito Deus e respeito Deus à minha maneira, não aquilo que está escrito ali por um homem igual a mim. Só isso. Mateus, governo, temos aqui uma questão da igreja ministerial, a restauração para Cristo. Massango, pergunte ao Mateus Governo como entrou no curandeirismo. Muito certo. Eu, por acaso, nasci tendo visões, mas eram coisas que, ao longo do tempo, eu pensava que aquilo que eu via, qualquer outra pessoa pudesse ver. O tempo foi andando, aquilo foi desenvolvendo, comecei a ouvir vozes e por aí em diante. Quando uma pessoa, eu sentasse ao lado de uma pessoa doente, eu depois passava mal, não entendia o que aquilo era. Até que o tempo foi andando e comecei já a perceber que realmente eu tinha que ir a uma formação tradicional. E quando assim foi, tive até uma indicação de como é que eu devia fazer isso através dos mesmos espíritos. E lá fiz a formação, terminei a formação e cá estou eu. Essas palhotas que nós chamamos de palhotas foram casas dos nossos avós, as casas que nós vivemos como seres vivos. Não falo do negro apenas. As casas, aquelas que fizeram as pessoas depois irem modernizando-se, eram palhotas, está a perceber? Então, se tudo aquilo era isso, então nós temos um histórico muito chato lá atrás. Cuidado com as palavras que você usa para poder entender bem o que você diz. Tem que procurar e pegar na essência da coisa, não só falar por falar. E eu vou dizer o seguinte, essa história de que o curandeiro e o feiticeiro é a mesma coisa, primeiro é uma pura mentira, segundo eu sou filho de Deus, eu vou continuar a fazer as minhas práticas na minha maior lucidez, porque eu estou muito lúcido daquilo que eu estou a fazer. E esse lado de pessoas terem que alimentar a história de que ali quando você vai, depois já de terminar naquilo no inferno, porque é coisa diabólica, eu volto a dizer, parem de manipular as pessoas através de coisas que nem vocês têm certeza do que vocês estão a falar. A espiritualidade é o segredo mais profundo de Deus. O homem não tem a capacidade, por mais até profeta que ele possa ser, de conhecer o princípio da vida humana na sua essência e o fim da mesma. Agora, nós não podemos falar aqui como se nós fôssemos juízes de sabermos que a espiritualidade de alguém é correta ou errada. Porque ao fazermos isso, nós acabamos tornando-nos em pessoas ridículas. Eu não vou, em nenhum momento, me apoiar em nenhuma das coisas que o ilustre está ali a dizer. Por uma coisa sábia. Sabe qual é? Tenho a minha identidade espiritual. E eu estou lúcido do que eu estou a falar. E também conheço bem esse livro que você está a ler aí. E sei o que se passa dentro desse livro aí. Então, eu não vou ser manipulado. O Mateus Governo conhece o livro que muito bem, até. Por essa razão, quando ele começou a ler algumas coisas, você começou num ponto X, devia ter vencido mais. Eu conheço aquele livro. E eu sei o que se passa naquele livro ali. Então, ele não vai pegar naquela Bíblia, começar a me evangelizar, que eu que sou do diabo, ele é que é da arena correta, porque a palhota é pia, ou como ele chamou isso, latrina, como ele chamou isso. Então, todos nós viemos dessa latrina. Cuidado com as coisas que você diz. Não deixa esse evangelho que você tem aí roubar as poucas faculdades mentais que deviam ter porção para poder falar coisas lúcidas em tela aberta. Está a ofender pessoas sem necessidade nenhuma. Olha, Felipe, eu vou te dizer uma coisa. O curandeirismo existe há séculos e não vai morrer simplesmente porque existe uma pessoa como tu que está aqui a dizer que, olha, é coisa do diabo, é coisa de sei lá onde. Nós ajudamos pessoas e somos úteis na sociedade, somos reconhecidos a nível mundial por pessoas muito mais intelectas que tu. E o valor que nós somos, nós até conhecemos. Alguém já me disse aqui mesmo nesse canal que você é do diabo, você quando chega, você não pode nem subir num prédio, porque você no prédio, os teus demônios vão de manifestar. Eu tenho casas de piso e durmo tranquilo, aplico perfume, faço tudo aquilo que uma pessoa faz. Como na mesa, do mesmo jeito como qualquer outra pessoa faz. E tenho uma vida que é livre, porque eu não tenho que me esconder para ver a minha realidade. Esses que falam isto, quando sai o que ele vai fazer lá fora, você não tem ideia. Então, não é para parar aqui, começar a pregar coisas como se você... Eu não me chamei de Jesus, nunca farei isso.
Vocês desse livro aí que têm o hábito de procurarem ser o Jesus da terra. E isso é o maior erro que vocês têm. Para depois saírem daí, para poderem conseguirem apanhar esse espaço de serem os filhos de Deus ou os Jesuses da terra, onde procurarem apanhar um curandeiro para poderem atacá-lo, porque é para poderem ganhar o quê? A parte que justifica essa manipulação que vocês têm de alimentarem na mente das pessoas. Que as pessoas devem orar bastante na vida, tem que tirar muito dízimo na vida, porque se não fizerem isso, não vão ter a salvação eterna. Rapaz, eu vou te dizer, aqui, nesta terra em que nós estamos, ninguém já esteve no paraíso para depois vir nos contar como é que é o paraíso. Ninguém já esteve no inferno para vir nos contar como é que é o inferno. Razão pela qual eu não sinto necessidade de ter que ter uma salvação para uma vida eterna que não vai me justificar nada. A minha vida é útil para mim aqui, onde eu estou. E eu tenho que perceber essa vida. Aonde ela termina? Eu saio dela para o Deus que me trouxe ao mundo ser o responsável do resto do que vai ser de mim. Não é ninguém que vai sentar aqui e me dizer é porque eu como carne de porco, ele não come, mas bebe, eu não bebo, eu estou errado, ele que está correto. Os dois estamos na mesma balança. Erramos de formas diferentes. Então, aí estamos a falar de práticas humanas. Não estamos a falar de espiritualidade. Na espiritualidade, ilustre, você não teria capacidade nenhuma, nem de julgar-me a mim, nem de julgar qualquer outra pessoa. Mas como ser humano, tens esse direito, podes me julgar, está claro, não tem nenhum problema, esteja à vontade. Sim. O ilustre Mateus conhece o livro que o irmão Filipe está usando? Muito bem, até demais do que ele pode imaginar. Conheço. Será que pode nos trazer aqui alguns segredos ocultos do livro que o irmão Filipe o que eu vou fazer aqui, de uma forma simples, porque eu não quero bater, eu estou no lugar do curandeiro, não é? Prefiro manter-me aonde? No lugar do curandeiro. Não quero entrar muito em assuntos que não quero criar depois uma desestabilização. Eu só vou pedir às pessoas que lêem tanto a Bíblia, deixem só de ouvir os trechos que alguém vai parar e vai citar. Peguem na Bíblia, do princípio da Bíblia até onde ela termina e, se for possível, voltem a lê-la. Há de perceber que na Bíblia há muita inconsistência. Nos próprios versículos estão ali, há muita inconsistência porque o homem trocou muita coisa na Bíblia para o seu benefício. Então, é muito fácil de você perceber o erro que existe nessa Bíblia, que as pessoas pegam versículos e começam a se glorificar. Porque versículo X, sei lá o que é. E é uma conversa, isso é uma manipulação que não existe mais para pessoas lúcidas como eu. E se vocês pegarem a Bíblia de verdade, leiam de ponta a ponta onde verem as inconsistências da mão do homem na mesma Bíblia. Então, Senhor, esteja à vontade, recita a sua Bíblia, faça o que faz, mas não deixa de me considerar, não me deixe ter que acreditar que eu não seja filho de Deus, mas sim seja filho do diabo, porque eu não sou. Eu não sou e jamais serei filho do diabo. E as minhas práticas não são diabólicas. Eu nasci de uma ancestralidade, estou nessa ancestralidade e estou bem nessa mesma. E qualquer pessoa que aproxima de mim, se a tua atenção dá a entender essa pessoa, que essa pessoa está errada, vai procurar ver. Massango, há pessoas que tiveram a fazer orações em igrejas por muitos anos. Pessoas, em algum momento, que chegaram a terem doenças que tornaram-se crônicas, porque sabiam de que a igreja proibia as pessoas de irem para o curandeiro. A pessoa, por não ter mais meio, acabou fugindo, veio ao curandeiro. Num único dia, a pessoa foi tratada, a pessoa ficou bem. Afinal de contas, essa fé que nos limita tanto na vida, essa vida que é tão preciosa, nos leva para onde? Muita gente morre por causa dessa fé cega que nós temos, de saber que não se pode ir ali, não se pode ir ali. Olha, a fé só é boa quando ela não nos limita de nós sermos livres e termos uma vida sã. Eu também não vou deixar de dizer que a gente deve viver imoralidade. Imoralidade não está correta para os níveis tanto sociais como espirituais. Mas agora, não podemos estar limitados pela fé. Toda fé que nos limita torna-se numa maldição. E eu não quero viver numa maldição. Eu quero ter uma fé livre e ter uma vida transparente. Assim, estou bem com o meu Deus. Mateus, quer dizer que a igreja, ela faz de tudo para nós deixarmos aquilo que é a nossa cultura, a nossa tradição. Por exemplo, uma pessoa está doente e precisa de ajuda de um curandeiro. A igreja diz, não vai para lá. E a pessoa acaba morrendo, enquanto o curandeiro poderia ajudar aquela pessoa. Massango, o curandeirismo existe para equilibrar a sociedade, como qualquer outro tipo de ramo que existe na sociedade. O curandeirismo ficou maldito pelo homem que veio para mudar a história do mundo, porque as pessoas, antes até do próprio curandeirismo, eram pessoas que tinham suas próprias formas de adorar a Deus.
E essas pessoas comunicavam-se muito com a sua natureza. Os homens vieram de onde vieram com as suas armas, não conseguiam atingir o homem na sua inocência, naquilo que o homem era, que não tinha muita experiência daquilo que era das Europas. Mas o homem tinha força de poder lutar e vencer qualquer barreira do homem branco. Afinal, de onde é que veio essa história já do assimilado? É que o branco teve que procurar criar uma forma de penetrar na vida do negro para entender qual era a fonte da força do negro. E quando chega essa altura em que surge já esse assimilado que passou a ser um negro com uma alma branca, que levaram o nome de, digamos, de Magui-Guani e puseram o nome de João nessa pessoa. Era uma forma de roubar a identidade espiritual daquelas pessoas. Então, eles que tinham acesso àquilo, a possibilidade de poderem escreverem certas leis que lá podiam fazer para poderem criar limitações na vida do homem, começaram a pegarem naquilo que eram as informações que pegavam desses que traíam a sua irmandade. Nesse caso, estamos a falar dos assimilados. E começavam a criar leis que proibiam aquelas práticas. Então, é daí onde começou já a entrar essa história de que a comunicação entre a pessoa e a sua ancestralidade, que é a natureza que nos compõe, e já não era bem-vinda, porque era uma forma de nós perdermos o que é a nossa identidade espiritual. E isso foi indo ao longo dos tempos, até o ponto, para você ver essa Bíblia que você lê o quanto é boa, até o ponto em que surgiram os líderes papais. Aqueles que foram ditos que eram os únicos que tinham a condição de se comunicar com Deus, e que a palavra de um Papa era a palavra de Deus. Aqueles homens se aproveitaram muito do mundo e das pessoas com base nessa coligação. E quem que cria isso? Foi o homem na Conferência de Berlim. Então, são coisas que essas existiram porque o homem queria a vantagem de poder usufruir daquilo que ele precisava, em nome de quê? De Deus. E para isso acontecer, tinha que haver um Papa, tinham que haver esses manuscritos sagrados que você tem aí na mão, que foram feitos pelo homem, e que os mesmos manuscritos alimentaram guerras, criaram prostituição, jorraram muito sangue nas terras, nas terras, colonizaram muitos países, que até hoje que estamos a falar, há países que nem teriam negros até hoje, mas que tem negros por quê? Porque havia a escravatura através das igrejas. Então, essa situação de nós compararmos Bíblia com Deus, compararmos religião com Deus, são erros muito graves esses. Você não vai me evangelizar com um livro que foi escrito por um homem que matou minha nação para depois me fazer eu ficar neocolonizado agora e perder a minha identidade espiritual. Isso serve para si, não serve para mim. A fé é praticada para limitar as pessoas de terem uma vida normal. Há pessoas que vão para a igreja, sim, vão lá, são ditas para não irem à medicina tradicional, poderem terem uma ajuda para uma situação que realmente a medicina tradicional iria ajudar. E aquelas pessoas passam mal. E quando essas pessoas em algum momento têm que fugir e virem ao nosso encontro, não fogem de lá porque lá não há Deus. A religião é do homem, não é de Deus. Tens que perceber isso. O que é do homem é do homem. Agora, se a pessoa em algum momento vem ter comigo e eu vou ajudar aquela pessoa, é porque era uma questão que realmente precisava daquela inclinação minha. É a mesma coisa que alguém aparecer com uma doença que precisa de ir ao hospital. Eu chegar a prender aquela pessoa para aquela pessoa não ir para o hospital porque eu digo eu vou curar. Estaria a limitar aquela pessoa de ter uma vida. Então, eu quero que tu percebas bem as minhas palavras, para não contradizer, não meter palavras, dizer que eu me faço de Deus e que as pessoas vão para a igreja, oram e depois não são libertas e eu venho. Não é isso que eu disse. Escuta bem nesse sentido. Agora, indo a uma questão daquilo que estava a falar sobre quem tem que ser liberto, eu não preciso de libertação, eu não estou possuído, sou uma pessoa normal, estou bem, com minhas faculdades mentais em ordem, não tenho nada que eu sinta que precisa de ser libertado. Então, indo a uma outra parte, ilustre irmão Felipe, tem uma coisa que você tem que perceber. A coisa que você tem que perceber é que aquilo que são as tuas ideias, não são as ideias que regem o mundo como tal. A tua crença é tua, não é de todas as pessoas. Entende bem? Eu volto a te dizer, aquela psicodramacia que vocês fazem nas igrejas, que é essa que você estava a falar, eu não pedi para você me fazer cair. Você disse que já fez curandeiros caírem nas vossas psicodramacias. Eu disse, tens um curandeiro aqui, aquele que você diz que é filho do diabo, e você tem a força de poder fazer o curandeiro cair. Eu me ofereci, estou aqui, me faça cair. Não venha com essas ladainhas de que é porque o coração fechado, andar a usar expressões sujas, de andar a desrespeitar as mulheres com formas de exemplos que você estava aqui a fazer, não é? Eu estou aqui disponível, usa a sua força. Essa história de você dizer que é porque quando uma pessoa está com o coração fechado, por mais que venham 1000 pastores, a força de Deus entra na pessoa e opera, queira a pessoa não queira. Isso eu sei.
E eu sei que você sabe disso. Se você querer fazer psicodramacia, eu te dou espaço, estou aqui. Você tem a força de Deus, eu sou do diabo. Venha, me faça cair, eu estou aqui, quero desmaiar. Estou a me oferecer. Para você mostrar ao mundo, você diz, já fez em questões abertas, não é? Esteja à vontade, faça o mesmo agora. Não, olha, não inferiorize o poder de Deus por não querer me fazer cair. Eu estou a me oferecer, me faça cair. Porque vocês têm a boca de gostarem de usarem muitos palavreados para poderem conseguirem ludibriar as mentes das pessoas, em vez de falarem a verdade, que é aquilo que é importante para fazer uma sociedade funcionar. Agora você disse uma coisa, estou a me oferecer, não quero fazer. Afinal, esse poder é teu ou é de Deus? Faça a vontade de Deus, estou aqui, me faça cair. Prova ao mundo realmente que eu sou realmente o corpo do demônio, aquele que precisa de uma libertação, que eu não sinto que eu precise. Eu acho tantas vezes que tu precisas de uma libertação, não eu. O apóstolo. Esse aqui está possuído, esse. O irmão Felipe. Esse aqui. Sinceramente, E o curandeiro pode eu não posso libertar a ele, porque eu não tenho poder de libertar a ele. Quem tem poder de libertar as pessoas é Deus. Nós fazemos as ações com base naquilo que nos convém. Mas eu, do mesmo jeito como ele diz que consegue analisar que eu estou endemoniado, eu quando olho para ele eu vejo uma pessoa frustrada que precisa de ajuda. E que aquilo que ele está a fazer é uma prática de fanatismo, não é uma prática de alguém que seja realmente um homem de Deus. Homens de Deus têm uma postura, não é essa postura que a gente está a falar. O irmão Felipe não é homem de Deus. Esse é um fanático de Deus. E quando a gente fala de uma postura do homem de Deus, é aquilo que é o poder da força do Espírito, a força do Espírito. Uma pessoa que tem um poder de Espírito, você consegue notar, você sente isso, a pessoa não precisa nem de andar a se glorificar nas pessoas. No teu caso, eu só vejo um vazio, não mais nada. Então, você pode falar bem, procurar usar palavras bonitas para poder pregar curandeiro, porque o curandeiro isto, o curandeiro aquilo. Os demônios no mundo, irmão Felipe, existem muito antes do curandeirismo. Os problemas na vida das pessoas existiram muito antes até da religião vir a existir. Mas as pessoas tinham soluções na vida. Tinham muitas soluções. Hoje em dia, vocês com essas palavras que usam, alimentam a fome no mundo, alimentam barulhos nas famílias. Porque se eu sou da Universal, enquanto meu filho for da Assembleia, ou eu praticar a minha tradição, enquanto meu filho apanhou uma pessoa como você que diz que tem que praticar, tem que deixar de seguir aquilo que é a minha tradição e depois ir à tua religião, meu filho já não me olha como pai. E se nós somos de igrejas, eu estou naquilo, como é que está? Eu estou na Universal, o outro está naquilo, como é que se chama? Na Assembleia. Nós dois dizemos que estamos a orar a Deus, mas não vamos entender porque nós somos da mesma religião. Então, não há necessidade, irmão Felipe, de nós pararmos aqui, procurarmos usar palavreados bonitos, mas a saber que no fundo, lutamos por causas que nem nós conseguimos perceber. Porque se realmente fosse que aquela força que vocês têm, como pessoas que trabalham com a palavra de Deus, fosse uma força construtiva, o Moçambique estaria muito mais bonito. Porque tem mais igrejas do que pagotas aqui em Moçambique. Mas mesmo existindo isso, a falta de empatia ainda está aqui. Os barulhos estão lá e alguns são barulhos que partem mesmo das vossas próprias igrejas, vocês que têm o dom de profetizar assuntos. Então, vamos procurar pôr a balança e vermos na verdade quem é aqui. Eu aceito que você me mache, não tem problema. A vida é minha, aquilo que eu vivo eu sei e a vantagem daquilo que eu sou também conheço. Mas o que é que pegas nessa balança que estás a passar para mim? E veja qual é a parte boa que tu tens lá atrás. Desses teus feitos, você que é homem de Deus e eu que sou o homem de dizer às pessoas para ficarem lúcidas, não se deixem enganar por essas palavras bonitas de cá inferno, paraíso, após uma vida escravizada, por você orar tanto até ter falta de tempo de ir trabalhar e à espera de uma salvação, não é? Vamos abrir a vista, vamos ser mais lúcidos. Tudo acontece com base naquilo que somos capazes de fazermos com uma lucidez. Aproveito e deixar o meu contato, que é 87-393-2727, 87-393-2727, Mateus Governo no Facebook, Mateus Governo no TikTok, Mateus Governo no YouTube. E vamos falar. Obrigado, Mateus Governo.